Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidente Lula afirmou, ao lado do futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ai que medo, que não vai intervir na autoridade monetária e que o Banco Central terá autonomia. Ufa! Lula ainda defendeu o combate à inflação. Vamos ouvir. É que hoje nós estamos oferecendo um presente, uma novidade ao Brasil. Esse jovem chamado Galípolo está assumindo a presidência do Banco Central. E eu queria dizer para o Galípolo que seguimos mais convictos que nunca que a estabilidade econômica e o combate à inflação são as coisas mais importantes para proteger o salário e o poder de compra das famílias brasileiras. Tomamos as medidas necessárias para proteger a nova regra fiscal e seguiremos atentos à necessidade de novas medidas. O Brasil é guiado por instituições fortes e independentes que trabalham em harmonia para avançar com responsabilidade. Bom, já não dá para dizer que o discurso é vazio. Teve uma mensagem. E a mensagem dada pelo presidente é que ele não vai intervir politicamente na autonomia do Banco Central. O que pode ser uma sinalização de, pelo menos, alguma segurança. Se não tem segurança jurídica nem segurança política, um mínimo de segurança econômica. Ou você não vê assim, Mônica Rosenberg? Ele fala que não vai intervir e a primeira coisa que ele diz é, lembrando que a prioridade do governo é o combate à inflação. Ora, na cabeça de todo mundo, combater a inflação significa subir juros, porque eles não entendem que existem outras formas, por exemplo, o pacote de corte de gastos, que poderia, ao enxugar a economia, baixar o calor, reduzir a liquidez, reduzir gasto, isso também reduz a inflação. Para de achar que é só sobe juros, corta a inflação. E outra, o perigo da inflação no Brasil é remoto. Se a gente trabalhasse direito os mecanismos da economia, não é um grande risco neste momento. O risco, sim, é você aumentar salário mínimo, isso gera inflação. Hoje tem poucas coisas que geram inflação e o recadinho dele de que não queremos inflação significa continue subindo juros. Então ele diz que não vai interferir, mas manda um recado muito claro para alguém que foi ele mesmo que indicou. Bom, Mônica Rosenberg, eu sou obrigado a sair da minha neutralidade conhecida para polemizar com você. Porque quando o presidente fala que a prioridade é combater a inflação, eu entendo que ele está dizendo que não vai interferir artificialmente, politicamente, para baixar a taxa de juros. Porque se você baixa a taxa de juros sem os dados macroeconômicos que garantam essa medida, você vai reduzir os juros, com isso vai incentivar o endividamento, vai aumentar o consumo, pouca oferta, muito consumo, sobe o preço e aumenta a inflação. A maneira de combater a inflação é juros altos, controlando o mercado. Você não entendeu assim? Por quê? E eu quero, então, nesse momento, ouvir você e depois o João Belutti, que está louco para discordar de você. Se ele parasse de subir os juros, parar de subir já seria um sinal positivo. Ninguém está falando em jogar os juros artificialmente lá no chão, mas o Brasil já é o país que mais paga juros. E se você não parar de subi-los, a gente não vai gerar o que precisa ser feito, que é gerar uma forma de recessão. Você precisa esfriar a economia para combater a inflação. Não é apenas subir juros, porque subir juros gera dívida. Então, o problema do nosso governo é, ele acha, e tem várias outras ferramentas aí econômicas que podem ser utilizadas, não é só a política monetária, a ilusão é de que isso é suficiente. Não é, não está sendo, e eu acho ótimo que ele não interfira, que não interfira artificialmente, porém o recado foi muito claro, continue subindo juros, e isso não é saudável para o Brasil neste momento. Belutti, mas se o presidente não quer que suba juros, ele que corte os gastos, ele que controle o Congresso Nacional. Agora, o ministro da Fazenda chega e diz, o Congresso nos ajudou, está hidratando a economia e não faz o corte de gastos, o pacote foi fraco. O Congresso diminuiu, o pacote que era fraco ficou mais fraco ainda depois do Congresso. E não quer que suba juros? Faz a lição de casa. Pois é, Capês, o ponto é esse, não faz a lição de casa. E muitos especialistas também na economia apontam que é um crescimento que o Brasil vem tendo, de certa forma, artificial, lastreado
em gasto público que não seria sustentável a longo prazo. Agora, eu reparei bastante ali no pronunciamento também na linguagem corporal dos demais membros da mesa, que é sempre uma saia justa para quando vai ter um pronunciamento e chama o outro corpo, o corpo dos integrantes, para ficar ali. Então, todos ficaram bem silentes ali, não deram nenhuma manifestação em sentido contrário. Agora, como você colocou, não é a lição de casa que o governo vem fazendo. A própria existência do Banco Central, muitos questionam, mas em existindo, a autonomia é o caminho mais válido. É impossível falar que ele está alheio à interferência política, já que é a indicação do presidente, você tem ali o colegiado que vota, e todas as decisões do Galípolo e dos indicados do PT foram acompanhando o Campos Neto. A grande questão que vai ficar para o próximo ano, assumindo o Galípolo, é como que o governo vai reagir, já que ele vai perder o seu bode expiatório, que era o Roberto Campos Neto, e até agora a sinalização do governo do Banco Central vem sendo no mesmo sentido. Se não fizer a lição de casa no fiscal, a gente vai ter que subir a taxa de juros, lembrando que o governo que emite dívida para se financiar, Capis. Bom, me permita provocar um pouco mais a Mônica Rosenberg. Afinal de contas, estamos aqui entre 2 corintianos, 2 franciscanos, e você, além de uma brilhante advogada, aprende economia em casa, que o seu pai, Luiz Paulo Rosenberg, é um dos maiores economistas do país. Você lembra a crise do subprime de 2008. Ou seja, os bancos começaram a prestar dinheiro sem garantia, chamados créditos podres, quebrou a economia americana e o sistema bancário. O que o Fed fez? Baixou juros a 0, emprestou juros para os bancos a taxa de 0, para que os bancos repassassem esse benefício para quem quer investir. O que os bancos fizeram? Pegaram o dinheiro e começaram a especular, comprando as suas próprias ações. E o Fed vira e mexe, vem fazendo desde então política de redução artificial da taxa de juros. Resultado, dívida externa de 36 trilhões de dólares dos Estados Unidos. Os Estados Unidos só não entrou em default porque o Congresso Nacional permitiu criar uma moratória interna e injetar mais dinheiro ainda e gerar mais inflação. Mônica Rosenberg, se o presidente fala que o controle da inflação é a prioridade, ele está dizendo que não vai interferir. E se ele interferir o ano que vem, nós vamos poder mostrar que ele não está sendo coerente. Quero te ouvir. É perfeito. Ele não pode interferir. Não, eu não vou discordar, porque isso eu estou totalmente de acordo. Ele tem que não interferir. Justamente o que eu estou dizendo é, o discurso dele já é uma forma de interferência. E que ele poderia, sim, fazer a parte dele. O executivo tem um papel muito grande na redução, no controle da inflação. Não é só a política monetária. Esse é o meu argumento. É muito fácil você jogar para o Banco Central e dizer suba juros, porque isso tem outros impactos. Controla a inflação? Sim, controla a inflação. Isso é como você pegar um paciente e colocar ele em coma. Ele não vai ter nenhuma piora, mas não resolve. Precisa tratar a doença. A inflação é sintoma. Se não resolver a doença, e não é segurando juros que você trata a doença. Segurando juros, você trata o sintoma. Precisa tratar a economia brasileira como um todo para reduzir a inflação e não simplesmente ele com seu chapéu na cabeça, chiquésimo, dizer segure a inflação, Banco Central. Não há um debate estético, mas há dúvidas quanto ao chapéu esteticamente. Estou sendo irônica novamente. É uma ironia. Usar chapéu em recinto fechado é falta de educação. Mas o presidente pode estar com a cabeça machucada e você não sabe disso. Não seja maldosa, menina. Ah, tadinho. Meu querido Paulo Loyola, vamos aí focando aqui. Meu querido Paulo Loyola, você que tem sido o grande arauto das boas notícias deste governo, sempre vendo com otimismo, apontando dados nesse sentido. E você acha que o presidente... A minha pergunta que eu faço para você é simples e eu quero uma resposta autêntica e objetiva. Vai interferir ou não vai interferir? Eu não só acho que não vai interferir, como eu posso demonstrar que não vem interferindo. Opa! Se você pegar os votos dos indicados pelo Partido dos Trabalhadores ao Banco Central, eles votaram junto com toda a diretoria, indicando que há uma pressão inflacionária que precisa ser compensada por um aumento da taxa de juros. Então, mais uma vez, estou sendo aqui, às vezes, até colocado como, ai meu Deus, o homem que traz os dados. Mas os dados estão aí e é difícil lutar contra eles. Eu acho que a gente deveria, inclusive, fazer mais isso. E os dados são que os indicados pelo PT estão sendo
extremamente responsáveis do ponto de vista monetário. Sabe quem? Qual presidente, Capês? Não. Que lutou contra o próprio Banco Central, que chamou ele de patético e que mandou reduzir juros artificialmente? Quem? Donald Trump. Laranjão? E aí, mais uma vez, eu vejo uma questão de falta de critério quando a gente está analisando certas questões. A fala do presidente Lula é extremamente responsável. É uma fala que dá continuidade à política. E dá continuidade não só falando sobre a questão de não interferir na taxa de juros. Dá continuidade indicando que vai buscar, sim, uma política sustentável na questão econômica. E vai buscar porque veio buscando durante todo esse tempo. O governo Lula, seja Lula 1, seja Lula 2, seja agora em Lula 3, vem mostrando, e eu já falei aqui hoje, dados macroeconômicos que dão suporte à política. Eu quero discordar aqui só da questão que a Mônica trouxe. Eu sou um cara extremamente favorável à questão do aumento do salário mínimo, porque é uma política extremamente bem-sucedida de distribuição de renda, e o Brasil é um país extremamente desigual. O problema não está no aumento do salário mínimo. O problema está, sim, muitas vezes, em gastos mal feitos. O problema está em supersalários, o problema está em fraudes, o problema está em... Agora, dizer que o problema brasileiro é aumentar o salário mínimo, porque isso, inclusive, ajudou a fazer com que o último crescimento do PIB tivesse grande efeito no consumo. Não te cortando, mas o tempo é o senhor da razão. Eu só ia lembrar aqui uma última frase aqui do nosso presidente Lula, criticando o Banco Central, dizendo o que você quer é ter um Banco Central que combine com o desejo da população. Não, é um Banco Central que atenda aos dados macroeconômicos. Eu vou ficar devendo a foto do Bartô para o próximo programa.